Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 3 de outubro. E já vamos começar essa edição te atualizando com a situação da greve do metrô, da CPTM e da Sabesp aqui na capital paulista. Quem está ao vivo com as informações é o repórter Leonardo Félix, no metrô Tatuapé, linha 3 vermelha do metrô. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos que nos assistem. Ainda não há previsão da normalização das operações do metrô e dos trens da CPTM na capital. Conforme vocês podem ver nas imagens do nosso repórter cinematográfico Giovanni Zelim, os portões da estação Tatuapé, aqui na zona leste da capital, continuam fechados. Esse é o mesmo panorama das demais estações de 4 linhas do metrô e de 3 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Daqui a pouquinho, às 6 da tarde, o Sindicato dos Metroviários vai fazer uma reunião para discutir a continuidade da greve. Segundo a entidade, neste encontro deve ser avaliada uma realização do serviço das estações e a manutenção dos trens no monotrilho da linha 15 Prata. Lembrando que a paralisação, que tem a adesão dos funcionários da CPTM e da Sabesp, é um protesto em relação às concessões e privatizações propostas pelo governo do estado. Mais cedo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, declarou em entrevista coletiva que o movimento grevista é político. E também os presidentes da CPTM e do metrô afirmaram que não há previsão do retorno às atividades por falta de contingente de pessoal para o retorno às operações. É com você, Beatriz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Léo. Muito obrigada pelas suas informações. Nós ficaremos atentos às novas informações que puderem surgir ao longo desta edição. E olha só, a Organização Mundial da Saúde recomendou a utilização de uma segunda vacina contra a malária. Pelos últimos números da OMS, a doença provocada por um parasita, que é transmitido pela picada de mosquitos, provocou a morte de mais de 600 mil pessoas 2 anos atrás. A malária atinge principalmente crianças africanas. No Brasil, o problema merece maior atenção na Amazônia. E os casos de hepatite A na cidade de São Paulo apresentaram tendência de alta neste ano. Em 2022, foram registrados 145 casos e até setembro deste ano, 225 com uma morte. A hepatite é uma infecção causada pelo vírus A, HAV, da hepatite, também conhecida como hepatite infecciosa. Na maioria dos casos, trata-se de uma doença benigna, mas o curso sintomático e a letalidade aumentam com a idade. Entre 2018 e 2020, o Ministério da Saúde ampliou a imunização contra a doença. Segundo a Prefeitura de São Paulo, com as doses remanescentes, a estratégia continuou até abril de 2023. Em nota, o Ministério da Saúde confirmou que a oferta a grupos específicos é garantida por meio dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. O Ministério informou ainda que em setembro deste ano foi lançada a 6ª edição do Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. O documento normativa as diretrizes e os procedimentos relacionados à pessoa com a necessidade imunobiológica especial, ou seja, mais sensíveis a infecções. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, a transmissão se dá pelo contato de fezes com a boca. A infecção, portanto, tem grande relação com alimentos ou água inseguros, baixos níveis de saneamento básico e de higiene pessoal. O Ministério da Saúde lista algumas medidas de prevenção contra a hepatite A, além da vacinação. É importante lavar as mãos, incluindo após o uso do sanitário e antes do preparo de alimentos. Lavar os alimentos que serão consumidos crus com água tratada, clorada ou fervida. Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, principalmente mariscos, frutos do mar e peixes, entre outros. A vacinação contra a hepatite A é feita em 2 doses com intervalo de 6 meses e preferencialmente no primeiro ano de vida.
As sociedades brasileiras de pediatria e de imunizações recomendam a aplicação aos 12 e 18 meses de idade, ou o mais cedo possível, quando a vacinação não ocorrer nessas idades recomendadas. E as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, local que apresenta um espetáculo natural das águas, recebeu mais de 150 mil visitantes no mês passado. No acumulado do ano, a visitação dos brasileiros e estrangeiros levaram mais de 1.300.000 pessoas ao local. Uma recuperação de 95% em relação ao período pré-pandemia, em 2019, quando foi registrado o maior público da história no ano, 100 mil pessoas a mais do que agora. O número de turistas brasileiros representou mais da metade dos visitantes. Os estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os que mais levaram pessoas ao local. Depois dos brasileiros, foram os argentinos e os americanos. Os dados são da concessionária Urbia Cataratas, que faz a gestão da visitação turística. E para a gente encerrar, o Prêmio Nobel de Física reconheceu o estudo do movimento dos elétrons dentro dos átomos e moléculas. O francês Pierre Agostini, o austríaco-húngaro Ferenc Krauss e a franco-sueca Anne Lullier foram premiados pelos métodos experimentais que geram pulsos de luz de atos-segundos para o estudo da dinâmica do elétron na matéria. O ato-segundo representa para o segundo o que o segundo representa para 30 bilhões de anos. It means really a lot. This is the most Significa muito para mim, é o prêmio de maior prestígio e estou muito feliz em recebê-lo, é incrível. Como vocês sabem, não são muitas as mulheres que receberam este prêmio, por isso é muito especial. O júri considerou que o trio demonstrou uma forma de criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados para medir os processos rápidos nos quais os elétrons se movem ou mudam de energia, e acrescentou que as contribuições dos laureados permitiram a investigação de processos tão rápidos que antes eram impossíveis de acompanhar. O trio vai ganhar cerca de $1 milhão ou 5 milhões de reais e o prêmio das mãos do rei da Suécia em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro, aniversário da morte do criador do prêmio, Alfred Nobel, em 1896. A temporada de anúncios do Nobel continua com Química na quarta, Literatura na quinta e Paz na sexta. Na segunda-feira, o prêmio de Economia, o último a ser criado, encerra a temporada. E essa edição fica por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto às 5 horas com mais informações para você e te espero. Obrigada pela companhia desde já. Tchau.